me chamo Ana Paula, tenho 29 anos. E o meu nome é Vitor e eu tenho 30 anos. E nesse vídeo a gente vai falar para vocês tudo sobre a nossa experiência com o nosso terceiro filho. Para começar um pouquinho da nossa história, é importante eu dizer para vocês que desde antes da gente casar, eu conversava muito com a Ana Paula, falava em tom de brincadeira e tudo mais, mas que eu queria ter 7 filhos, né? Então todo mundo que conhece a gente acompanhou o nosso namoro, noivado e tudo mais, eu falo desde o começo. Mas o que quer dizer esse número 7? Não é um número de objetivo, mas quer dizer que eu sempre quis ter, sempre foi um sonho meu de ter a casa cheia, né? de ter muitos filhos. Mas quantos filhos? Quantos Deus nos abençoar? Esse foi sempre foi o meu pensamento, eu deixava isso aí claro para ela. E, obviamente, se ela decidiu casar comigo é porque ela compactuou pelo menos um pouquinho com essa linha de pensamento, né? Ela começou a sonhar isso daí junto comigo também. Eu nunca sonhei em ter muitos filhos, tipo, nossa, quero ter 12 filhos, mas eu aprendi a sonhar o sonho de Deus, então eu sempre sonhei com o próximo filho, entendendo que Deus sabe do momento certo de mandar o próximo filho, a quantidade de filhos e o momento certo de mandar cada um deles. Então eu passei a sonhar essa vontade de Deus para o próximo filho. Não que eu queira ter 10 filhos, ou a minha vontade, pelo meu egoísmo, talvez eu tivesse um filho só e teria perdido grandes bênçãos na minha vida. Mas essa abertura ao próximo passo daquilo que Deus quer para nós, para mim, né, no caso. Falando isso daí, eu estava pensando que a gente nunca foi inconsequente, tá? Já desmentindo quem pensa dessa forma, quem já nos julgou dessa forma, e a gente também nunca precisou colocar empecilhos para ser aberto à vontade de Deus, sabe? E eu tenho certeza, falando aqui eu enxergo até algumas realidades, tenho certeza que existem pessoas que têm muito mais no âmbito material do que a gente tem e não se abrem às vezes nem ao primeiro filho, porque acham que ainda tem que conquistar, ainda tem muito para conquistar na visão profissional, tem muito para conquistar na questão material, e tá tudo bem se você pensa assim, a gente respeita, né, a tua forma de pensar, mas a nossa forma de pensar e de agir não foi assim, né? Então a gente acredita muito que filhos são bênçãos e somos com toda certeza muito mais felizes hoje do que éramos antes sozinhos, né? Então aqui sobre a espera, né, do nosso terceiro filho, quando a gente descobriu que a gente ia ser pai do terceiro filho, pra gente foi causa de muita alegria, né? A gente ficou surpreso ali no momento, porque o intervalo entre Kiara e Guido e Clarice foi um pouquinho menor, então eu lembro da nossa surpresa e a Ana Paula falou assim, amor, eu tô grávida, tenho certeza que eu tô grávida. Eu falei, tá nada, esquece isso, vai jogando pra frente. Só que aí depois eu fui lá e comprei o teste, né? Ela falou, são os mesmos sintomas, né, que eu tive nas outras gestações, é a mesma coisa, eu tenho certeza que eu tô grávida, esse enjoo aqui é gravidez. E aí a gente descobriu que a gente estava grávida da Clarice. Parênteses, para quem não conhece a nossa história, nós temos 2 filhos, a Kiara de 4 anos e o Guido de quase 2 anos. E a Clarice que chegou aqui com 3 dias de vida, com 3 dias de vida. E falando um pouquinho, né, sobre essa disponibilidade em fazer a vontade de Deus, que a gente acredita ser, né, ser portadores dessas bênçãos que Deus manda aqui para a Terra, né, os filhos que vêm para trazer luz. Não é à toa que a maioria dos nomes que a gente escolhe para os nossos filhos tem relação com isso, né? A criança que traz luz, o ser humano que traz luz aqui para a Terra, aqui é a luz, é Clara, é Kiara, Clarice, né? Se fosse menino, ao invés da Clarice, seria Luca, que significa o iluminado, né? Então tudo tem a ver com essa luz. Então essa abertura, obviamente, veio de um relacionamento com Deus, né? Veio de um pouquinho de estudo, né? De a gente correr atrás, de entender que ser aberto à vontade de Deus é estar disposto a fazer aquilo que Ele quer e quando Ele quer, né? Seja ter muitos filhos, ou seja não receber nenhum filho também. Fazer vontade de Deus é interessante a gente falar que é estar aberto àquilo que Ele planejou para nós. Às vezes a pessoa deseja ter muitos filhos, mas dentro da vocação dela, ali do matrimônio, ela vai exercer a maternidade de outras formas, sendo pai espiritual de outras pessoas, exercendo de outras formas, e também existe a questão da adoção. Mas assim, estar aberto à vontade de Deus é estar aberto independente de qual seja a vontade de Deus. E até a pessoa que às vezes tem um filho só que ela é aberta à vontade de Deus tendo um filho só.
E ela continua aberta, querendo fazer a vontade de Deus, só que ela continua com um filho só. Outras pessoas não são abertas, querem fazer ali e tem mais filhos, né? E Deus abençoa e quer para aquela família mais filhos. Então, a questão não é o número, a questão não é se o filho é de sangue ou se é um filho adotivo. A questão é estar aberto a fazer a vontade de Deus, né? E a gente, né, pela nosso crescimento dentro da Igreja Católica e tudo mais, a gente nunca usou nenhum método contraceptivo. A gente nunca teve nenhum motivo justo para a gente usar, né, para a gente espaçar uma gestação. E no dia que a gente tiver esse motivo justo para espaçar essa gestação, a gente vai usar sim um método contraceptivo. Um método natural. Eu falei já me corrigindo, um método de controle natural, que é o método de ovulação Billings, né? Então, quando nós tivermos um motivo justo para espaçar a gestação, utilizaremos sim o método Billings, método de ovulação Billings. Com tranquilidade. É isso, mas por conta desse motivo justo, né? Então, a gente pode até depois gravar outro vídeo tentando falar um pouco nossa experiência com os métodos, né? O porquê que a gente não usa, e se a gente for usar, se a gente já fez curso, né, com a Pamela, a gente já teve instrutora de MOB e tudo mais, para a gente se inteirar dessa realidade, mas existe um caminho, esse é o ponto, tá? Não é o ponto central desse vídeo aqui, mas é importante que vocês saibam que existe um caminho. Outro ponto importantíssimo em relação à chegada de filho, nós falamos no outro vídeo que a gente gravou, todo filho traz o pão debaixo do seu braço. Grava essa frase, todo filho traz o pão debaixo do seu braço. E todo filho, ele tem o poder de causar movimento na tua vida, se você estiver atento, né? Então, se você estiver atento às oportunidades, às portas que Deus vai abrindo, todo filho que vai chegando vai abrindo portas para você, né? E aí o movimento vai acontecendo. A gente olha para a nossa realidade. Quando a gente se casou, a gente morava num apartamento X. Quando a gente descobriu a gestação da Kiara, a gente se movimentou e a gente foi para outro apartamento alugado. Depois, com a Kiara ali, a gente se movimentou e Deus abriu a porta para a gente conquistar o nosso imóvel, nosso primeiro imóvel. Depois a gente se movimentou e buscou algo maior. Depois a gente foi enxergando as oportunidades, a gente se movimentou e a gente buscou outro movimento. Então, com a chegada da Clarice, 2 meses antes dela nascer, a gente se mudou, a gente fez uma mudança, né? Então, é difícil no nosso comodismo a gente falar, cara, não quero mais isso, a gente se mudou recentemente, mas a gente vai entendendo como vontade de Deus e as portas vão se abrindo, as coisas vão se encaixando, né? E pelo fato de ir se encaixando, a gente vai acreditando ser oportunidades e opa, o que vai acontecer depois? Eu não faço nem ideia, né? Eu não sei o que Deus tem para nós dentro desse ambiente onde a gente está morando. Mas a Ana Paula sempre falou que o nosso lar é onde a gente está. Então, construímos aqui um lar e estamos dispostos a entender o que Deus quer de nós através desse local onde a gente está morando hoje, desse movimento a mais que Deus criou na nossa vida. Não é o nosso objetivo ser nômades, né? A gente ficar pulando de casa em casa. Coincidiu de tomarmos essas decisões nesses momentos da nossa vida, né? Mas a questão é estarmos abertos e não paralisar naquilo que a gente já tem ou que a gente já construiu. Mas a gente está aberto ao novo, aberto às novas possibilidades que a gente acredita que são portas que Deus abre. Então, se a porta abriu, entra nessa porta. Trazendo para a realidade da Clarice aqui, da gestação dela, né? Mais uma vez, foi uma gestação muito boa, muito saudável, né? Vivenciamos bem, diferente das outras gestações, principalmente diferente da primeira, né? Então, cada fase da sua vida a gente vivencia de uma forma diferente. Na primeira gestação, poxa, era só a Kiara na barriga ali, então toda a atenção voltada ali para ela. Depois com o Guido foi legal, que a gente foi preparando a Kiara, e agora a gente foi preparando a Kiara e o Guido para a chegada da Clarice. A rotina da casa acontecendo normalmente, trabalho, escola, a casa, enfim, e Clarice ali no forninho, né, sendo preparada. Então foi diferente, né? E a gente fala que a gente tem essa experiência com 2, né? Vamos vivenciar com 3 agora. É muito mais fácil a gente criar mais do que um filho só. Muito mais fácil eu vejo em relação à birra, em relação à criança fora de casa, no dia a dia dentro de casa. Dá trabalho, com toda certeza, a gente já sabia disso, a gente não esperava que as crianças fossem ficar paradinhas ali igual um robô, porque a gente precisa formar esses seres humanos, né? Mas é muito mais fácil, é muito mais simples e outra, é muito mais gostoso você enxergar que o seu filho tem uma companhia, você enxergar que ele está crescendo como um irmão, que ele está crescendo como um parceiro de vida, por mais que eles se choquem ali durante o dia, no final do dia eles estão agarrados.
né? Eles acordam juntos, eles querem fazer as coisas juntos. Se eles ficam longe um dia do outro, eles sentem falta. E aqui na nossa realidade do nascimento da Clarice, eles precisaram ficar afastados da gente. A gente está em casa aqui agora só com a Clarice, porque alguns dias antes, uns 5 dias, 7 dias antes da gente ir para o hospital com a Clarice, as crianças pegaram aquela virose que é o pé, mão e boca, né? Que dá um monte de bolinha na mão, bolinha na boca, bolinha no pé. Então eles pegaram essa virose, já precisariam ficar com a minha sogra. Para quem não conhece, é um vírus que é muito comum nas crianças, ele é altamente contagioso, assim, de criança para criança. Não tem muitos riscos, ele se cura sozinho, não é uma coisa arriscada, mas é um vírus comum, porém ele transmite com muita facilidade, então a criança precisa ficar realmente isolada. Então eles pegaram esse pé, mão, boca um pouquinho antes do parto e já precisariam ficar isolados. Então eles já ficariam com a minha mãe. 2 dias, né? Seriam 2 dias, Vão ficar uns 7 dias, assim, longe da gente, nosso coração apertadíssimo. Então nós já estamos em casa e a gente não encontrou com eles ainda, né? Então é uma oferta que a gente precisou fazer em prol da vida e da saúde da Clarice. Então a gente está quietinho com ela aqui. Eles ficaram um pouquinho resfriados também, então por conta da virada de tempo, está um pouquinho frio aqui. E a gente optou, criou toda essa estrutura. Graças a Deus temos a mãe da Ana Paula, que dá uma força assim absurda pra gente, tá lá com as crianças de férias na casa dela já há alguns dias. Então precisamos vivenciar isso daí na vida da Clarice. Mais uma história pra gente contar, né, pra gente lembrar daqui a alguns anos. Agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai responder algumas perguntas da caixinha que a galera deixou lá no nosso Instagram. 99,95% perguntas para Ana Paula, então eu vou ler as perguntas e ela vai respondendo aqui em cima da hora, porque eu nem falei para ela quais são as perguntas. Mas qual o Instagram, Vitor? É a primeira vez que eu estou vendo vocês na minha vida. Para quem não segue a gente no Instagram ainda, @rezacomigo, entra lá no nosso Instagram, através do Instagram que a gente quis começar a gravar esses vídeos aqui, né? Nosso apostolado na internet, ele se iniciou no Instagram, no @rezacomigo. Aí de lá agora a gente está indo pro YouTube, para onde mais for necessário. Isso. Vamos lá. Pergunta da Juliana. Interessante, de verdade, eu não li as perguntas antes, eu não sabia que a gente ia gravar isso agora, então eu vou responder aqui a Vera. Pergunta da Juliana. Por ser a terceira gestação, foi mais tranquila ou foi diferente das outras duas? Foi mais tranquila em relação às preocupações, porque eu meio que já sabia o que ia acontecer durante a gestação, as fases que iam chegar. Mas nessa terceira gestação eu tive muito mais os sintomas de cansaço, de enjoo, de azia no final da gestação. Acho que é porque eu tô ficando mais velha e aí eu fui sentindo mais. Essa foi a diferença. Mas eu não tive muito tempo para pensar na gestação em si, né, como nas outras, porque tinha uma vida acontecendo aqui. Mas foi isso. Sobre a alimentação, mudou muito na gestação? Teve que fazer alguma reposição na veia? Eu fiz reposição de ferritina nessa gestação. Na do Guido eu também precisei fazer. E sobre a alimentação, eu sempre complemento com whey, né, e bastante proteína, por conta dos meus bebês terem essa característica de não engordarem tanto. Então eu sempre dou uma incrementada na minha alimentação. E comendo saudável, né? Desde a gestação da Kiara que eu já tive essa virada de chave na minha alimentação em relação a comer saudável, comer bem. Não que eu não como meu hambúrguerzinho no final de semana, minha pizza que eu adoro, mas no dia a dia a minha alimentação ela é bem regrada e eu passei a gostar de ter esse estilo de vida, né? Além da gestação, até quando eu não tô grávida, meu estilo de vida é comendo bem mesmo. A pergunta que ganhou aqui, foi parto cesárea? Como foi o parto? Da Clarice, né? Sim. Foi cesárea, mas porque precisou ser. Eu sempre gosto de deixar claro, assim, quando as pessoas perguntam, foi cesárea? Não foi por opção. Eu queria ter tido normal nos 3 filhos, até para facilitar a vinda de novos filhos depois, assim, com mais tranquilidade, porque uma cirurgia cesárea é uma cirurgia grave, né? Assim, uma cirurgia séria. Então, sempre tentei o parto normal, pela minha saúde, pela saúde dos bebês, para que eles recebessem todos os benefícios. Então, se eu puder aconselhar as pessoas que podem escolher, tenham um desejo e estudem sobre o parto normal. Mas a Clarice também precisou ser cesárea
3 partos Não cesáreas? tem uma pra você, não? Não, Nenhuma? nenhuma. Você fez 3 partos cesáreas? Se sim, como está sendo a sua recuperação? 3 partos cesáreas e tô no terceiro, né? E tá sendo igual às outras. Esses primeiros dias são mais difíceis, mas aí eu sempre tenho alguém que fique com o bebê, né? Normalmente é o Vitor mesmo, ou minha mãe dá um suporte, mas esses primeiros dias sempre fica por conta de nós dois mesmo o cuidado com o bebê e o cuidado comigo, né? De levantar da cama e tudo mais. É um pouquinho enjoado esses primeiros dias, mas eu costumo recuperar bem e recuperar rápido. E aí a rotina logo volta ao normal. Perfeito, essas foram as perguntas. Eu vou aproveitar para deixar uma dica para vocês aqui. A gente está usando, a gente comprou agora para esse baby, terceiro baby, a gente comprou essa babá eletrônica, tá? Na Amazon, eu vou deixar o link aí para vocês, atende super bem, fica lá no berço e quando a gente tem que estar aqui em casa fazendo alguma coisa, a gente Além usa da ela. nossa experiência, a gente conhece pessoas que já usaram dessa marca Veio por indicação. e desse modelo, então é uma boa indicação aí para quem está procurando babá eletrônica. O link vai estar aí embaixo na descrição, tá bom? É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Mais uma vez a gente pede, né, aquele clichê do YouTube, se inscreve no nosso canal e se puder deixar um comentário pra gente, a gente vai ler com todo carinho, toda atenção, tá bom? Valeu! Deus abençoe.